Hoje eu vim aqui contar para vocês a história de um homem de 37 anos de idade, mas que ainda não saiu da infância. Mas esse vídeo não é sobre o homem em si, é sobre estrutura. E talvez você conheça alguém assim, talvez você seja essa pessoa. E a pergunta que fica é: por que tem pessoas que parecem repetir os padrões em todas as áreas de sua vida? Vem comigo para a gente esmiuçar esse estudo de caso. Esse homem de 37 anos, ele mora há 7 anos com uma pessoa. Essa pessoa já tem 2 filhos de outro relacionamento e eles estão vivendo junto, eles não são casados. E esse homem, ele reclama que essa mulher, ela não ajuda ele, mas ela trabalha em casa. E além de trabalhar em casa, ela fica com os filhos do relacionamento anterior. E o homem, ele, segundo ele, né, ela não ajuda em nada financeiramente, ele que tem que dar conta de tudo. Ele diz que reclama por ele ser o homem provedor. E quando ele fala sobre as situações da casa dele, ele também fala das situações de conflito no próprio trabalho. Então ele também repete praticamente as mesmas reclamações. Ele fala que no trabalho só ele que faz as coisas, que os colegas de trabalho não ajudam, não faz a parte deles e que ele se sente extremamente sobrecarregado. Segundo esse homem, a parceira dele também reclama de se sentir sobrecarregada, que as coisas da casa ficam só por conta dela, e recentemente ele disse que a parceira falou que ele parece uma criança, que ele se comporta como criança, que ele age como criança, e ela disse que está de saco cheio e eles estão se separando. Parece familiar para você essa história? Você conhece alguém com esse enredo? Ou você está vivendo uma situação semelhante? Ele disse para mim que todas as vezes que eles brigam, ele acaba falando coisas que ele não consegue falar com ela em outros momentos, ele não consegue conversar, se comunicar. Ele disse que tem muito medo das reações dela, porque geralmente quando ele vai falar alguma coisa com ela, ela tá muito nervosa e eles brigam. Mas quando ela briga com ele, daí ele também fala muitas coisas para ela que deixa ela magoada, e assim em diante. Os dois, eles vivem assim, eles não brigam muito, eles geralmente estão sempre conversando sobre outras coisas, mas parece que quando aperta muito, daí vem essa explosão durante as brigas, né, os conflitos que eles têm. E segundo ele não tem, ele tem dificuldade de se comunicar, ele tem dificuldade em falar o que ele sente, até mesmo no trabalho, ou com a parceira, ou com qualquer pessoa que seja. Mas daí ele, como eu disse, né, ele explode na hora das brigas e fala muita coisa, e depois ele também se sente extremamente culpado pelas coisas que ele acabou falando. Mas ele também não consegue pedir desculpa. Ele fica se sentindo culpado, ele sabe que errou, mas ele não consegue chegar na parceira dele, ou nos colegas de trabalho, ou qualquer que seja a pessoa que ele tenha entrado em conflito, e assumir o erro e pedir desculpa, apesar de se sentir mal com isso. Segundo esse homem, quando ele fala coisas na hora da briga, geralmente são humilhações, ele humilha a pessoa, ele ataca, ele fala coisas assim que ele sabe que vai machucar aquela pessoa. E geralmente as reclamações dele são muito cheias de ressentimentos, comparações, inveja, e tudo é como se fosse tudo em volta tá errado. Tudo para ele as pessoas que têm problemas, as pessoas em volta que estão erradas. E ele demonstra muitas vezes dificuldade de reconhecer ele mesmo.
Mas em outras situações ele também se sente muito inferiorizado, ele fala sobre ele com uma certa negatividade muito forte, muito profunda. Quando eu pergunto para ele se as coisas que ele fala, né, sobre as pessoas, porque geralmente ele traz muita crítica sobre as pessoas que ele tem em volta, ele diz que não fala essas coisas para as pessoas. Então, geralmente ele fala isso para mim ou para outras pessoas, mas a pessoa envolvida mesmo ele não tem coragem de falar. E ele é sempre visto muito pelas outras pessoas como uma pessoa muito boa, muito do bem, muito adaptativa, muito prestativa, de muito bom coração. E eu esqueci de um ponto, né? Esse homem também, ele apresenta muito comportamento misógino, né? Ele diminui muito as mulheres e principalmente a esposa. Mas ele também flutua muito em questões de não se sentir machista, porque ele fala que não bate em mulher, ele não humilha mulher, ele trata muito bem as mulheres, inclusive ele, segundo ele, né? E ele demonstra em alguns comportamentos essa dinâmica, esse funcionamento. Mas a visão de mundo dele sobre as mulheres é muito inferiorizando as mulheres. E a mulher dele também reclama disso com as amigas, com os parentes e enfim, né? A infância desse homem, ele cresceu em um lar de muita vulnerabilidade socioeconômica, afetiva, tanto quanto em relação ao pai quanto em relação à mãe. O pai era muito instável emocionalmente. A mãe, de baixa efetividade, não demonstrava nenhum sentimento, nenhuma emoção e nenhum afeto positivo para com ele. Então ele sempre teve que se virar sozinho desde muito cedo. Essa foi mais ou menos a infância desse homem. Quando essa mulher, a companheira dele, fala sobre ele para outras amigas, pessoas da família, ele disse que as pessoas falam que ele é machista, que ele é uma pessoa tóxica, que ele é uma pessoa que não é para conviver junto, segundo ele, talvez seja até por esse motivo que a parceira está querendo separar dele. Mas aí, por que eu quis trazer esse caso aqui para vocês? Para que a gente pudesse esmiuçar um pouco e para que eu possa apresentar para vocês a maneira que eu trabalho nesse tipo de estrutura, que eu chamo de estrutura interna. E como que a travessia, no caso, enxerga esse problema e ajuda com que essa pessoa resolva esse problema. Porque se a gente for olhar, né, como senso comum, olha, a gente poderia dizer, mas ele realmente é uma pessoa tóxica, ele realmente é uma pessoa cheio de problemas, cheio de comportamentos conflituosos, preconceitos, talvez, né? É muito problemático, mas aqui não estamos querendo julgar ninguém, a gente quer entender a estrutura por trás do que ele está apresentando. Então a pergunta acaba sendo: qual é a estrutura que está por trás, que produz esse tipo de funcionamento nessa pessoa e em outras pessoas semelhantes? Ou que organização interna está por trás do existir dessa pessoa? Eu vou trazer um pouquinho o que a psicologia trata em relações assim, né, em situações de pessoas como esse homem apresenta. Bom, uma pessoa que vem de um lar instável, com pessoas instáveis, com pouco afeto ou nenhum afeto, como se ela fosse apenas uma utilidade, um objeto dentro dessa dinâmica familiar, ela acaba vivendo de forma como se existir para ela é perigoso. Então ela acaba se tornando uma pessoa extremamente evitativa, no sentido de evitar emoções, situações em que ela seja extremamente vulnerável. Então ela não tem aonde recorrer, então ela acaba se tornando uma pessoa para dentro. Ela não consegue resolver os conflitos dela, ela não consegue nem talvez perceber o que está acontecendo ao redor. Então é uma pessoa extremamente vigilante, ela está sempre olhando o comportamento do outro e tentando se adaptar àquilo que é apresentado para ela. Principalmente no caso dessa pessoa em específico,
em que o pai era uma pessoa muito instável, no sentido de talvez ele agressivo, nunca sabe como que seria o humor dele naquele dia, uma hora ele tá bem, outra hora ele já virava do avesso e já ficava ruim. Então essa pessoa, ela aprendeu a viver se adaptando ao outro, de acordo com as emoções do outro e não de acordo com o que ela realmente está sentindo. E geralmente são pessoas também que não conseguem dizer não, ela sempre está se adaptando, sempre é que o outro quer dela, como ela vai fazer para que tudo fique bem. Então é como se existir para essa pessoa fosse muito perigoso. Então, assim, é o jeito que ela aprendeu a viver, a funcionar, a existir dentro daquele meio, quando ela era criança. Então, quando essa criança cresce, se torna um adulto e entra no relacionamento, ela continua vivendo da mesma maneira. Mas aí não dá, né? Porque você já é um adulto, você precisa ter responsabilidades, tomar decisões dentro de uma relação. Mas uma pessoa que viveu assim muito tempo da sua infância ou toda a sua infância, como que ela vai saber o momento dela passar de um ponto para outro, né? Não tem. Então ela continua vivendo da mesma maneira. Ela não entendeu que agora é uma outra etapa da vida dela e ela precisa agir de outra forma. Que aquilo que funcionou um dia não funciona mais numa vida adulta, mas ela não sabe. Então ela continua vivendo da mesma maneira. Então, se ela na infância dela, ela entendia que para que o outro não explodisse com ela, não fosse agressivo com ela tinha que se adaptar, ela tinha que ficar ali no cantinho dela, não falar nada, não interagir, sempre recuar, sempre abaixar a cabeça, sempre falando sim, se adaptando para que o outro não perdesse a cabeça. Ela também faz isso na relação, então se torna aquela pessoa que não tem muito atitudes, para resolver problemas, para tomar atitudes dentro da casa, na função da casa. Então isso entra em conflito geralmente com outras pessoas que não viveram dessa maneira, no caso das mulheres. Então, tipo, é aquele homem assim que tudo a mulher tem que mandar fazer, senão ele não faz. Ele não entende que ele tem que fazer, ele não entende que ele também é um adulto na casa. Então ele tá sempre esperando a mulher resolver para ele as coisas ou falar para ele fazer. E geralmente ele não percebe de verdade quando não tá fazendo, porque ele foi criado dessa maneira, ele funciona dessa maneira. Ainda não teve aquele ligar dele de, opa, peraí, agora eu sou um adulto, eu não sou mais a infância, eu não sou mais a criança da minha infância. É isso. E decorrendo da convivência, entre eles, mesmo a mulher falando, explicando, e se essa pessoa ela não procurou nenhum processo terapêutico, nenhuma ajuda, nada externo, para que ela possa organizar internamente, então ela vai continuar reproduzindo e achando que a pessoa que tá ali falando para ela melhorar, para ela fazer as coisas, é uma chata, é uma pessoa que tá pegando no pé dela. E aí essa pessoa vai acabar ficando mais na rua com os amigos, ou mais no trabalho. Quando tá em casa não se sente bem, porque tem sempre a parceira ali, falando na cabeça, tentando resolver as coisas, tentando fazer ele ter atitude, mas internamente ele ainda não conseguiu se organizar como um adulto, ele ainda é organizado como uma criança. E aí ele vem aquele momento de explosão, porque quando ele é uma criança, não tem essa pessoa que fica motivando ele a fazer as coisas, Tem aquela pessoa que só briga com ele, que no caso é o pai, que tá, muito instável, a mãe que não tem afeto. A mãe que tudo que, no caso dessa pessoa em específico, tudo que tinha que cobrar dele batia em vez de ensinar, gritava em vez de ir lá e orientar, Então, quando acontece isso dentro da dinâmica relacional entre ele e a esposa, ele também coloca, aí toda vez que a esposa entra num sentido parecido com o pai ou a mãe, ele volta lá para a infância e ele fica com medo. Então ele fica dentro do casulo dele, que era assim que ele fazia quando o pai estava instável, quando a mãe também estava instável. Ou então, se ele
acaba sendo muito confrontado. No caso, a esposa, ela exige que ele seja o adulto da relação e ele se sente coagido demais, aí ele explode, e aí ele ofende, ele vai verbalizar coisas que ele tá ali internalizando que ele não tinha coragem de falar antes. Então, se ele também via algo, né, que não fosse tão legal assim na esposa e não tinha coragem de falar para evitar as brigas, naquele momento de raiva é o momento que ele vai explodir, ele vai falar e vai jogar tudo na cara dessa mãe, aliás, dessa esposa, né? E agora entra aqui a questão, né? Quando ele fala dos amigos do trabalho, por exemplo, ele vai lá e reduz as pessoas, ele diminui, né? Muitas vezes os amigos do trabalho, fala que os amigos são incompetentes, que eles não fazem nada, que só ele que faz. Geralmente são pessoas que têm dentro delas, assim, uma inferioridade muito grande, exatamente por causa dessa infância, né? Ou provavelmente por causa dessa infância. Não tem como também ter uma certeza absoluta nisso, né? Mas aqui talvez uma probabilidade de ser por causa dessa infância, onde ele era extremamente inferiorizado, né, não ouvido, invalidado, o tempo todo ele, né, nem sabia o que era ter autonomia diante de um pai instável, uma mãe, né, emocionalmente distante. Então ele também acaba não se vendo, não se sentindo importante. Mas como ele não consegue fazer essa autorreflexão, ele joga para fora, ele projeta. Então ele vê o que é inferior nele no outro, que é também uma forma de tentar se valorizar. Então, para essa pessoa, né, o funcionamento dele, para ele se organizar internamente, é diminuindo os outros. Então, muitas vezes ele diminui os amigos do trabalho, os colegas do trabalho e também a esposa, né, no caso, ou quem ele vê um pouco que ele achar ou ele sentir um pouco acima dele, que ele se sente muito diminuído, ou alguém que falou alguma coisa ali que fez ele se sentir diminuído. Então ele vai sempre tentar diminuir essa pessoa. E a gente sabe, né, que não adianta nada, porque ele tenta fazer isso, pode até causar um certo consolo ali momentâneo, né, um conforto momentâneo, mas isso não vai durar muito, logo ele vai se sentir inferiorizado novamente. E como que o hermetismo agora, né? A gente já falou da psicologia, então vamos entrar um pouco no campo do hermetismo. O que o hermetismo diria sobre essa pessoa? Bom, ele diria que, olhando no ponto de vista da correspondência, é o que? Aquilo que está em cima é como que aquilo que está embaixo, ou seja, aquilo que está dentro é como que aquilo que está fora. Então, quando esse homem olha para as pessoas com inferioridade, críticas, né, enfim, todas as coisas que eu falei aqui, até para a mulher mesmo com inferioridade, ele está olhando também para dentro dele, é o que ele está vendo dentro dele, mas ele não consegue, então ele projeta fora. Então, o valor da correspondência. O que ele vê fora, ele está vendo dentro e vice-versa. E o que a consciência dele está tentando proteger? Mais uma vez, essa dor que ele sentia lá na infância, quando o pai dele era muito instável, a mãe dele também, e recebia muita crítica, muita coisas negativas para cima dele, muitas cobranças e apanhava, muitas agressões. Então, tudo isso que está internalizado, tudo que ele ouvia, ele sentia, tá tudo ali dentro ainda, não saiu. E ele olha para fora e vê isso nas outras pessoas. Então, tudo que ele vê lá fora é o que está refletindo aqui dentro dele. E como ele teve que ser muito forte na infância e na adolescência para sobreviver a essa família, né, conflituosa, então ele criou um ego de muito forte. Ele é um homem muito forte, como eu disse, né, no início do vídeo. Ele é muito visto na sociedade em geral, em volta, uma pessoa muito do bem, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito amável. Então ele criou toda essa estrutura externa para sobreviver. Ele precisou disso lá na infância dele. Mas aí que entra, quem é ele? Quem é ele de fato? Ele é essa estrutura que ele criou para sobreviver? Ou melhor, esse ego, essa personalidade para sobreviver? Porque ele se adapta a todo mundo, ele é bonzinho com todo mundo, ele nunca fala nada para as pessoas, ele só sente e depois fala, né, comigo, ou com a esposa, ou com outras pessoas sobre aquilo que ele realmente quer falar. Mas e aí a verdade, né, dentro das dinâmicas dele?
Qual o momento que ele vai chegar e vai falar, olha, eu não gostei disso aqui, isso aqui que você falou pra mim não foi legal, ou não quero fazer isso, não vou fazer isso. Mas ele sempre faz tudo que as pessoas querem, ele é muito bonzinho, ele é muito adaptável. Então esse ego, essa personalidade que ele criou para existir. E é isso que ele está tentando proteger a todo custo. Então por isso que ele sempre está vendo fora, sempre é lá fora que ele vê. Ele vê o outro como, sei lá, problema, ou a infância desse outro que é ruim, ou enfim, tudo é o outro. As críticas, os ressentimentos, as comparações, sempre voltada para o outro, muito não é ele. Ele não consegue olhar para ele. Que eu quis trazer para vocês como que eu faço uma análise dentro, né, de tudo isso que eu tô, né, trazendo aqui para vocês, para ajudar essas pessoas a atravessar. No caso específico desse homem, como eu disse, ele vem de outro trabalho meu, né, de outro nicho. Nenhum deles é a psicologia, eu quero deixar isso bem claro. Esse meu trabalho com a travessia não é psicoterapia. É um trabalho que eu estou desenvolvendo que mistura o que eu aprendi dentro da psicologia, né? E o que eu aprendi na espiritualidade. Então é um trabalho meu, é um trabalho autoral. Deixa aqui claro para vocês, porque pode vir comentários, assim como é nos meus outros canais, acontece muito, das pessoas virem, mas a psicanálise não fala isso, a gestalt terapia não fala isso, a comportamental, que é o que eu mais tenho, né, embates aí por aí, não fala isso. Mas então, eu tô dizendo para vocês, é um trabalho meu autoral. Eu tô unindo o meu conhecimento em psicologia, o meu caminho dentro da psicologia, que já tem 5 anos de muito estudo, muito aprofundamento e clínica, mas o meu caminho na espiritualidade, que já tenho mais de 15 anos que eu atuo dentro da espiritualidade. Então, assim, é um trabalho autoral. E são histórias reais de pessoas que me pediram para falar. Então eu achei interessante trazer isso para vocês. Então, assim, pelo menos 2 vezes no mês, não sei quando eu vou tentar me organizar melhor, eu vou trazer um estudo de caso para vocês, para esmiuçar junto com vocês, para trazer identificação, né? Para vocês entenderem um pouco como que funciona o meu trabalho, para trazer clareza, para trazer reflexões, não sei o que pode aí abrir em vocês, né? Mas também para trazer o meu trabalho. É assim que eu trabalho, autoral. Não é psicoterapia, não sei lá, o que vocês podem pensar, psicanálise, não. É um trabalho meu autoral que eu tô desenvolvendo, que eu vi unir essas coisas que eu tenho estudado, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário, podem me mandar uma mensagem lá no meu Instagram ou no WhatsApp. E vamos comigo e vamos ajudar um ao outro a atravessar, vamos passar por essas etapas, desconstruir esses padrões, tentar aí trazer pra gente realmente essa travessia, soltar os padrões, soltar essas estruturas que tá deixando a gente, né, preso, parado, não deixa a gente prosseguir na nossa vida. E vamos quebrar juntos, estou aqui para isso, por isso que eu estou trazendo esse meu trabalho aqui para vocês, tá bom? Eu passei por essas travessias, eu ajudo outras pessoas a passarem, e vamos que vamos trazendo aí, vamos trabalhando cada dia mais e um ajudando o outro, tá bom? Então até o próximo, não sei como que vai funcionar o canal daqui em diante, mas eu vou tentar trazer para vocês sempre estudos de casos, análises de filmes, de série, como eu falei, né? Prometi, eu tô para trazer aí, gravar um vídeo falando sobre uma série que eu gosto muito e quero trazer e fazer uma associação dela aí com a Cabala Hermética. Então, todos os meus estudos desses anos todos eu quero agora trazer para vocês como trabalho autoral. Então, até o próximo. Até mais.